lá, começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos recebendo aqui o Sensei Éder. Bom dia, Éder. Muito obrigado aí pela sua presença, por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho com o Karatê. Bom dia a todos. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Maravilhosa. Como eu estava falando aqui num feedback aqui antes de gravar, né? Tô me sentindo até famoso agora na TV. É isso, onde eu cheguei. Bacana demais. Ô, Éder, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho aí sobre esse campeonato, né, que a sua academia participou recentemente, né, o Open Minas Gerais. Fala um pouquinho para a gente aí, o que isso significou para você e para os seus alunos? Ó, já vou falar assim que o Open Minas Gerais era um campeonato corriqueiro, um campeonato como o primeiro campeonato do ano nosso. Só que a gente teve um empecilho em relação sobre um transporte e a gente ficou correndo atrás sobre isso, mas graças a Deus a prefeitura de Nepomuceno conseguiu resolver e a gente conseguiu. Então, de começo já foi um pouco difícil, mas a gente estava bem esperançoso nesse campeonato, porque quando abre a competição, né, todo mundo fica ansioso para ver quem são os competidores, quem são os seus rivais e quais academias que estariam presentes. Nesse campeonato a gente teve uma melhora em relação sobre a federação. O campeonato foi muito bem organizado. Tivemos cidades de BH e São Paulo que nunca tinham participado com a gente e que estavam lá prestigiando o evento e participando do evento também. Uhum. Você falou um pouquinho aí, você começou falando aí sobre o transporte aí, mas esse transporte já não estava combinado já há algum tempo atrás, porque com certeza esse transporte não foi combinado já na sexta-feira para você viajar no domingo, né? Então estava combinado e deu algum problema e o que aconteceu? Segundo o pessoal da prefeitura tinha me falado, é porque com o Geng agora, eles tinham deixado a par em relação sobre isso, se teria a quantidade, um ônibus com a quantidade de pessoas que poderia levar a gente. Então, deixaram em aberto e foi passando tempo, a gente foi correndo atrás para ver, a gente viu que não teria condição, porque no mesmo dia que é o campeonato de Karatê, teve também algumas modalidades que eles precisaram usar todo o transporte. E o que eu falo para todo mundo, né? A gente tem que aprender a receber ou não. Eu recebi ele com todo carinho. E eu falo assim também que uma dica também que a gente pode fazer para a prefeitura é a prefeitura ela já começar a pensar um pouquinho mais no esporte e trazer veículos próprios para o esporte. Porque hoje a gente trabalha com o veículo da educação, né? Então, exemplo, o Geng é da educação. Então, a gente realmente tem que dar privilégio para eles estar podendo usar a condução da educação para a educação. Tá. Mas o bom é que depois tudo resolveu, tudo deu certo, foi todo mundo. Quantos atletas foram? Ó, a gente foi em 14 atletas. 14 atletas. E o que foi de bom nessa competição para você? O que você trouxe de aprendizado aqui para a sua equipe, para você também? Ó, o que eu achei mais legal lá foi a união da nossa turma. Tinha 11 academias presentes no evento, né? A gente ficou entre as 5 academias melhores, só com 14 atletas, sendo que tinha academia que estava na casa dos 30, 32 atletas. Então, assim, a gente vê que a quantidade também não é só quantidade no caso, a qualidade nossa também foi muito boa ali. E tem muitas crianças ali que participaram do campeonato pela primeira vez, é aquela primeira experiência, é onde que abraça o karatê e fala isso aqui que eu quero para minha vida e consegue. E a gente, com essas vitórias que a gente teve, nós tivemos 8 medalhas de ouro, 22 medalhas de prata e, se não me engano, 6 de bronze. Com isso tudo, a gente está caminhando, que esse ano a gente tem o Campeonato Brasileiro em Brasília, que a gente já vai começar a rodar aí um patrocínio, pedir um patrocínio para a gente estar podendo estar presente, e a gente vai levar, sim, essas crianças que são os medalhistas da nossa academia. Então, peraí, você levou 14 atletas e conseguiu mais de 20 medalhas? Mais de 20 medalhas. Oh, foi sensacional, então. Sensacional. 26 medalhas totais, deu. 26 medalhas. Aham. Não, bacana demais, velho. Todo mundo subiu no pódio, todo mundo conseguiu ali sua premiação. Uhum. Graças a Deus. Bom demais. E qual que é a importância assim desses eventos aí principalmente para os adolescentes, os mais jovens assim, que vão participar na primeira vez? Ó, eu falo assim que quem está indo pelo karatê pela primeira vez e entra numa competição pela primeira vez, a gente fala assim que é um desligamento do mundo. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa vai no campeonato, ela entende que ela tem um outro lado que ela pode percorrer. Às vezes a gente está cansado de falar aí, né, em drogas, em bebida, que hoje os adolescentes estão envolvidos. E o campeonato ele traz isso para a criança. Ele traz mais um motivo. A criança ela conta os dias no dedo para saber
quanto vai chegar o próximo campeonato e quanto que ela vai poder competir. E o senso esportivo, eu falo que trabalha também bastante essa parte da emoção, controle emocional. Crianças ali que eram muito tímidas, que hoje conseguem fazer, apresentar trabalho, que até as professoras mesmo passam feedback para a gente, que melhorou em relação sobre isso. Por quê? Pensa, ela vai estar fazendo uma coisa e geralmente na arquibancada tem mais de 200, 300, 400 pessoas. E se ela consegue apresentar ou lutar na frente de 400 pessoas, o que ela faz na frente de 30 dentro da sala de aula? Então isso aí dá esse desgrude aí, o desgrude do pai também, que a criança ela se torna um pouquinho mais independente, porque ali dentro ela tem que se portar sozinha. Então assim, eu falo que campeonato ele abre muito o leque da criança, muda realmente a criança no primeiro campeonato que ela vai. Bom demais. E como é que é feita essa preparação aí para vocês disputar em alto nível, né? Porque, de certa forma, apesar de foi poucos atletas, apenas 14, né? E também essa questão, principalmente as crianças mesmo, a ansiedade ali antes da competição. Com certeza não deve nem dormir à noite, né? Aí, ali, você, um dia antes, já você conversa com ele, gente, dorme bem, dorme mais cedo, fica calma, relaxa, porque deve ser muito difícil, né? Não, com certeza. A gente já vai fazendo o preparamento das crianças 30 dias antes. A gente já vai mostrando para ela, a gente faz simulados dentro da academia, como que é no campeonato, para ela não sentir uma pressão ou uma coisa que é diferente para elas ali. A gente já vai trabalhando a cabeça e vai pedindo aos pais também que sempre estão presentes para ajudar a gente em relação sobre isso, principalmente na alimentação, né, e no sono, que a gente sabe que são duas coisas fundamentais mais importantes para um atleta. Uhum. Agora vamos voltar um pouquinho no passado. Como é que surgiu essa ideia do karatê? Eu vou agora trabalhar com karatê. De onde surgiu essa ideia? Então, de 11 para 12 anos, eu chegou uma academia, abri uma academia aqui em Nepomuceno. Eu fiquei muito entusiasmado, só que como todos os pais, a minha mãe ela falou o quê? Não vai entrar no karatê não, porque você vai entrar no karatê para você aprender a brigar. E eu chorei e falei para ela, pedi ela de presente de aniversário. Então, dia 5 de fevereiro, que foi meu aniversário, ela fez minha inscrição na academia e eu entrei. Foi de surpresa? Foi de surpresa. E eu cheguei lá, fiquei muito feliz. Eu lembro que a academia tinha 50 atletas. Me colocaram lá atrás, eu pititinho, era tua turma tudo misturada na época. E eu fiquei ali. Não, peço só te cortando. Você gostava do karatê? Você queria entrar no karatê? E você já falava isso com a sua mãe antes? Sim. E ela não se empolgava tanto? Porque ela tinha medo em relação sobre briga. E eu sempre gostei de luta. Igual eu tava falando aqui há pouco, lá em casa eu sou a negação do futebol, porque todo mundo gosta de futebol lá em casa, só eu que não gostava. Então eu sempre gostei de luta. E a primeira luta que eu vi, assim, ao vivo foi o karatê, aqui. E aí, com isso, eu já tinha me apaixonado e várias pessoas, assim, próximas a mim, crianças, meus amigos já estavam participando e eu fiquei lá. E aí ela me levou. E ali foi a paixão à primeira vista e dali eu continuei nessa trajetória até eu se tornar um sensei, né, no caso. Coisa boa. Sensei, até muita gente não sabe, sensei quando já é faixa preta. Sensei é faixa preta. Eu dei aula durante 6 anos como instrutor na academia, mas com a supervisão do meu professor, e já como, vamos falar, um sensei, né, improvisado. E ele me supervisionava e eu dava as aulas para ele, porque eu acho que a gente tem que preparar, igual ele me preparou. Antes de eu abrir a minha academia, meu próprio dojo, ele me preparou para me ser um bom professor. Me mostrou o que eu estava fazendo de errado, ele tinha esse feedback. Eu dava a aula e ele assistindo a aula e ele chegava, ó, faltou isso, faltou aquilo, para chegar aonde eu cheguei hoje. Assim, grande, na verdade, 90% tem relação sobre ele. Coisa boa. E aí já são mais de 20 anos, então, que você está no karatê, né? O que te fez assim para você manter firme nesse foco, focado assim no karatê? Eu falo assim que o karatê para mim foi paixão à primeira vista. Eu tive uma paixão pelo karatê à primeira vista e assim, eu venho de uma família muito, muito, muito pobre. Eu venho de condições muito precárias, então assim, o karatê ele me deu oportunidade de conhecer cidades, de sair do meu estado. Então isso daí foi muito bom também para mim em relação sobre isso. Eu fiquei muito, mas muito, muito entusiasmado principalmente por isso, porque o meu professor ele me deu todo o apoio. E assim, eu acho que os jovens hoje todo mundo entende, né, essas escassez, a gente teve uma divisão na minha casa, separação de pais, e assim, todo mundo fica um pouquinho rebelde em relação sobre isso. E o karatê, ele soube me domar e me tornar, eu falo assim, que sem o karatê eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E o karatê, ele me traz isso aí, essa estabilidade mental, para ser pai de família também, estabilidade mental no meu serviço também, e para dentro do tatame também. Bom demais. Então, o karatê mudou a sua vida, transformou a sua vida, com Com certeza. certeza.
Ah, tá. Você lembra, assim, qual que foi o momento exato, assim, que você falou assim: "Eu vou conseguir, eu vou ser sensei"? Olha, para te falar a verdade, eu sempre fui pessimista contra mim mesmo. Sempre fui esse tipo de pessoa. Eu Mas sempre sério, falei, pensei que você ia falar o contrário, ué. sempre falei para mim Pessimista? que eu não ia conseguir chegar lá, porque tudo eu achava muito difícil, porque para mim eu falo assim que a vida realmente ela apresenta umas coisas bem difíceis. Na verdade, para virar sensei, o meu professor ele pegou e ele foi fazendo uma manobra para me tornar professor. Ele falava para mim assim, olha, abre a academia para mim e começa a puxar o aquecimento para mim que eu já estou chegando. E aí eu ia por obediência, karatê, né, disciplina, eu ia abrir e começava. E ali ele chegava e falava, pode continuar que eu estou observando. E foi assim. Aí ele foi plantando essa semente. Mas o ponto assim que eu cheguei e falei assim, eu quero fazer isso, foi quando a gente tinha um projeto social no Curumim, e a gente começou a trabalhar com crianças carentes, que eu vi a realidade que eu passava em outra pessoa e vi que aquilo ali que eu fazia poderia ajudar aquelas pessoas. Ali naquele momento eu falei assim, casou. Falei, é aqui. É. Então agora eu vou fazer o que fizeram por mim. O karatê me tirou de muita coisa, então eu vou fazer para tirar essas crianças também de muita coisa aí. Ah, E sim. aí que eu deu aquele estralo, eu falei, não, agora eu vou. Agora é a hora. Agora é a hora. Ah, tá. E durante todo esse tempo aí que você está no karatê, qual que foi assim aquele desafio, assim, o maior desafio que você vivenciou durante esse tempo? Eu acho que o maior desafio foi o meu exame de faixa preta, porque para muitos é uma coisa muito simples, mas para mim foi uma coisa muito complicada. Durante o ano aconteceu muita coisa e eu já estava com a minha academia aberta e eu tinha que associar as duas coisas. Eu, como professor, treinar e treinar os meus atletas. Então, assim, pela escassez de tempo, eu tive que tirar tempo de almoço, tive que treinar nos tempos que eu estava em casa, tive que deixar a família um pouquinho ausente para eu poder fazer isso aí, para eu poder alcançar esse objetivo. Porque o exame de faixa preta, ele é muito complicado. E assim, você tem que treinar muito, e ele te exige muito. E eu tava, como fazia já um ano que eu tava só dando aula, então aí eu tive que voltar todos os treinamentos e treinar junto com todo mundo. Aí eu até falei pra academia na época, falei, ó, vocês agora que vai me ajudar. Eu treinei vocês durante o ano, agora vocês vão me ajudar eu treinar. E todo mundo ali, em coletivo, principalmente a minha turma de adulto, me ajudou para chegar para me alcançar o objetivo. Ah, tá. Então você abriu a academia. Quando você abriu a academia, você ainda não era faixa preta. Não, eu era instrutor ainda. É sob jurisdição do meu professor ainda. Tá. E é muito complicado, assim, então tem que participar de algum campeonato, assim, Não, também, ou não? na verdade, lá eles trabalham lá, tem uma banca, né? Que eles colocam os mais graduados em cima dessa banca, e lá eles vão te pedindo para você fazer as coisas. Em relação. E eles, lá na FMKI, que é a federação onde a gente trabalha, eles fazem o quê? Eles colocam várias pessoas de diferente porte, para você fazer a luta, para eles ver como que você desempenha. Você desempenha com uma pessoa mais magra, como você desempenha com uma pessoa mais forte que você, com uma pessoa mais pesada do que você. Fazem isso e ali você tem que estudar, porque assim, quem tem de karatê aí já sabe. Então, assim, a gente tem que fazer. Eu fiz 14, 13 kata, eu tive que aplicar eles para que serve cada movimento na defesa pessoal de cada um. Tive que fazer o comitê com todos eles e mais o Kihon, que no Kihon a gente entende que é o abecedário do karatê, é o princípio. E o Kihon foi muito. Então, foi 2 horas de exame, em consecutivo, sem parar, sem água, e para depois de 15 dias a gente chegar no resultado e receber o aprovado e receber o diploma de faixa preta. Ah, tá. Você falou um negócio que eu achei interessante aí, em relação a lutar com as pessoas. Você tem que saber lidar com cada tipo, né, Sim. de pessoa. Às vezes um cara é mais gordinho, um cara é mais alto, um cara é mais fortão, outro cara é magrinho. Então, isso, mas é muito complicado. Você tem, assim, a preferência, o qual que é mais fácil, que é o cara mais lento ou aquele que é mais rápido? Como é que funciona? Na verdade, sempre tem os lados, né? Então, assim, exemplo, eu que sou mais magro, geralmente tenho eu tenho um pouquinho de facilidade em relação com uma pessoa mais pesada, por eu ter a movimentação mais rápida do que a dele. E aí entra uma pessoa mais forte, aí ela vai ter a envergadura um pouquinho mais pesada do que a minha também, que a gente consegue sair. Mas quando você pega uma pessoa de alto nível aí, que tem mais ou menos. Eu falo assim que o pior atleta seu é aquele que é quase você. Ah, tá. Esse daí é porque esse daí ele treina também do mesmo jeito que você treina. Se é velocidade, ele treina velocidade. Se é força, ele vai treinar força. E aí, na hora que você tem um embate com ele, é aquela luta que eu falo que parece ser casada. É um bate lá, outro bate cá e assim. Só que lá eles param a luta no decorrer também para te avaliar, para te falar. Você entrou assim, assim, um modo que você está se expondo bastante. Mas foi bem bacana. Foi cansativo, mas foi bem bacana. Mas eu acho que assim, o ponto auge meu como professor foi quando a gente pegou a faixa preta.
Ah, tá. E hoje em dia, você participa ainda de competições ou não? Eu não participo, faz 3 anos que eu não participo. Eu participei quando eu abri minha academia para mostrar para as crianças como que é, porque eles acham que o sensei é invencível, né? Eles acham que a Ah, gente é tá. super-herói. Aham. E eu falei para eles, não é bem assim. A gente também sente dor, a gente também tem as nossas necessidades, nossas dificuldades. E aí eu entrei e eu participei durante um tempo para mostrar para eles. Hoje, pela quantidade de atleta que a gente tem na academia e pelos treinos, que eu dou treino a semana inteira, eu não tenho tempo para me treinar. Mas eu já prometi para eles que a partir do momento que a gente conseguir subir um graduado ali na nossa academia, para poder puxar pelo menos o treino das crianças para mim, eu volto a treinar e eu vou competir para mostrar para eles novamente. Ah, tá. E durante esse tempo aí de academia, você lembra de algum momento assim muito especial, um momento marcante que aconteceu no karatê? Eu, assim, uma coisa que marca, até conversei até com um aluno meu, antigo, e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei para ele, um momento muito marcante para mim foi o momento que a nossa academia, na época, a gente sempre levava 6 atletas apenas. A gente sempre levou pouco atleta. E nesse dia a gente conseguiu contemplar os 6 atletas que foram, com 6 medalhas de ouro, tanto no kata quanto no comitê, que foi a coisa mais linda do mundo, que foi isso daí, que a gente batalhou, lutou e conseguiu chegar lá. E todo mundo lá até parabenizou a gente pela melhora que a gente tinha, mas não é por pouco. Eu falo assim que nessa época a gente treinava 8 horas por dia. Nossa, muito tempo, É hein? muito tempo. Para alcançar o objetivo, a gente treinava 8 horas por dia. A gente dava, nessas 8 horas, a gente treinava e dava aula junto, né? No caso, Uhum. a gente dava aula, saía da escola, a gente dava de manhã, saía da escola, a gente ia pro Curumim, treinava no Curumim, do Curumim a gente ia para Praça Esporte, na Praça Esporte tinha 3 modalidades de treino, a gente ficava lá, da Praça Esporte a gente já ia para academia, e eu lembro que eu saía 1 hora de casa e voltava 10 horas, tá? Nossa, E que ficava isso, o dia inteiro só por conta de karatê. que isso, hein? E assim, quais valores assim que você faz questão de ensinar ali dentro do dojo? Olha, eu falo assim que o meu foco maior é formar cidadão. Como eu fui formado, eu formo cidadão ali. Eu Uhum. falo assim que eu sempre pego as pessoas que ninguém quer. Eu sempre pego as mais problemáticas, eu sempre pego essas pessoas para quê? Para dar esse ensinamento e mostrar para elas que a gente consegue sair, que tem um objetivo. É só ela querer. Porque, igual eu te falei, infelizmente, hoje a ausência dos pais, né, de algumas crianças, trazem isso. Né? A criança, ela se expressa dessa forma para quê? Para ela trazer essa atenção para ela. Então, às vezes, só pode atenção. Ali eu falo que eu sou pai, eu sou irmão, ali eu sou tio, eu sou o que a criança quer. Então, se ela quer me receber como pai, ela vai receber minha autoridade como pai. Se ela quer meu irmão de apoio, para me levar junto, vamos embora. Então, assim, eu falo que ali na academia eu abraço muito, e não é só sobre karatê. Na verdade, é sobre vida, eu falo, Oh, dentro do bacana jogo. demais, pensamento seu, muito interessante, né? E o que o karatê significa para você além do esporte? Igual eu falei, karatê para mim é vida. Eu falo assim, eu tento sair do karatê, mas o karatê não sai de mim. Todos os assuntos a gente tem que ter um assunto de karatê, por quê? Na verdade, a minha vida foi karatê. Porque se a gente pensar mais de 20 anos aí, então assim, o que eu vivi fora do karatê? Para mim é a parte É menor. porque Então, você é uma pessoa nova ainda, né? Tipo, você é, tem 30 e poucos anos e tal, 20 anos de karatê, então a vida é toda a vida toda. Então, karatê todo ali. meu assunto tem que ter karatê. Então, por isso que eu falo que karatê para mim é vida. Então, vida é o quê? Eu falo que é vida dentro de casa melhora, vida na escola melhora, a vida cotidiana, disciplina, até em relação sobre a minha parte, nesse caso, minha parte de buscar a Deus, da religiosidade, também foi buscar também para o karatê. Porque a gente tinha um grupo ali na parte do karatê que era dessa forma. Então, para mim, tudo foi caminhado certinho, direcionou certinho, no caminho certinho, no tempo certinho. Então, hoje, os seus amigos, assim, eu acredito que a maioria dos seus amigos são pessoas envolvidas no karatê, né? Com certeza. Por exemplo, você sai com essa turminha aí, com seus amigos e tal, o assunto ali é karatê. Karatê. É o que eu falo, não tem jeito. Aí eu falo, oh meu Deus, vamos conversar sobre outra coisa, mas não, tem que chegar o karatê. Por quê? Porque realmente não tem como. Assim, realmente o pessoal, hoje eles não fazem karatê mais, muitos mudaram daqui de Nepomuceno, mas assim, os que moram aqui, quando chega, é só para falar do quê? De karatê. Então, assim, o meu enredo é karatê. Então, é karatê 24 horas, eu falo. A minha filha faz karatê, então eu chego em casa, meu assunto é o quê? Karatê. Então, assim, realmente, em todos os âmbitos que eu tô, Então, e para algumas pessoas também, o karatê é uma luta, apenas uma luta, né? Mas para você não é só isso. não, para mim não é. É que eu falo assim, o karatê, para quem não sabe, a gente estudar um pouquinho sobre a história do karatê, o karatê na verdade é uma arte marcial. Então assim, o esporte ele veio para agregar. Então a gente tem que acrescentar o esporte para agregar. Mas ali ele tem uma base, o karatê ele tem uma base, que é uma base dessa formação. Então eu acho assim que se a pessoa entra no karatê pensando só no esporte, só na medalha,
Aí, pra mim, eu falo assim que ela já tá começando errado. Vai ser aquela pessoa que no primeiro dia que ela perder alguma coisa, ela vai sair. Ela não vai ter força de vontade de querer continuar. O meu sensei falou uma coisa pra mim uma vez, que a gente ia nos dojos dos outros professores fazer seminários de treinos. E a gente chegava lá, era aquele tanto aquele tanto de medalha, quadros com professores renomeados, aquele tanto de coisa. E um dia eu cheguei e falei, nossa, a gente chegava no nosso dojo, tinha os nossos ali, mas era pouco. E aí ele falou para mim da seguinte frase, ele falou assim para mim, olha, o troféu que a gente busca não é o troféu que ferruja, não é o troféu que fica em cima da prateleira, mas o troféu que a gente busca é esse que fica aqui dentro, que é o Nossa. coração. Então, e essa frase que ele falou para mim ficou marcado para mim o resto da minha vida. E toda vez eu falo para criança, eu falo, ó, eu não quero, toda vez antes de competição, eu falo, ó, eu não quero medalha, eu não quero nada, eu quero a sua força de vontade. Só pra você acordar cedo, ir para um campeonato, ficar na frente desse tanto de gente te gritando, mandando você fazer as coisas, se isso já é campeão para mim. Então, medalha para mim não adianta nada, porque medalha, se você for ver, você vai ali na nova geração, tem um monte. Você vai ali e você compra um monte, o tanto que você quiser e dá para o menino. O que Verdade. importa para ele é a participação que ele teve, a evolução que ele teve. Às vezes ele não acertou um soco, mas ele era o menino mais tímido que tinha, que não aguentava fazer nada na frente de ninguém, mas ele participou. Ó, já é o ponto positivo. Então eu falo para ele, o importante é aqui. Então, o que você está mudando aqui? O estereótipo por fora, a gente deixa, entendeu? Porque tem muitos aí que aplaudem em relação sobre isso, mas eu não. Eu falo, mudou aqui. Então eu tenho gente lá dentro que eu falo que é campeão, mas é campeão da vida, por ele que ele tá passando e por ele estar ali com esforço, sem recurso, sem nada, e nós correndo atrás para ele, e ele ali continua ali sorrindo, feliz. Isso para mim que é importante, porque igual eu falo, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer medalhista, entendeu? Mas ele nunca vai ganhar daquela pessoa. Porque ninguém sabe a história que ele passa, ninguém sabe como que ele chegou ali. Eu sei como que ele chegou ali. Então, para mim, o passo que ele dá de cada vez ali, para mim, já é troféu em cima de troféu. Porque antigamente eles se cobravam, choravam, E falavam isso é para um mim. incentivo muito grande na hora ali, ó. E é o que eu falo. Ele chorava, falava assim, eu não ganhei, eu não ganhei. Eu falava, não, Caiu você muito, ganhou né? muito bem, tá? Dá um abraço aqui em mim. E ó, você é o campeão. Da minha academia, você é o campeão. Nisso, o sorriso no rosto já batia, ele saía dali, feliz, tirava todas as fotos que ele precisava, chegava em casa e falava, mãe, foi maravilhoso, e pronto. Por quê? Se eu chegasse e falasse assim, nossa, você não ganhou medalha para mim, minha academia não vai subir no pódio por causa de você, que professor que eu tô sendo? Eu tô sendo professor de medalhas, e eu não quero ser reconhecido professor de medalhas. Oh, isso é bacana demais. O seu pensamento, a sua forma de pensar é muito interessante. Isso aí ajuda muito, né? Então, não é sobre o karatê ali em si, Não, é sobre vida, é sobre sobre as vida, crianças, sobre pessoas, com né? certeza. Na realidade. A gente que está fora do karatê, a gente não conhece nada, não entende do karatê. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem dojo e dojo. Qual que é o certo de falar? E o que que é esse dojo ou dojo? Explica pra gente o que que É, é isso. é academia. Na verdade, é a tradução para academia. É local de treino, local de honra de treino. Agora, em relação sobre dojo e dojo, isso daí a gente aqui no Brasil, vamos falar assim para todo mundo entender, que está assistindo a gente, é a mesma coisa de sotaque. Você chega lá no Ah, tá. carioca, ele fala por quê? E você chega aqui, nós fala por quê? Nós é mais puxado, arrastado. Porque o Japão ele foi dividido em ilhas. Então tem uma ilha mais no interior que ele vai puxar mais. E tem a ilha lá. Então se você chegar em qualquer lugar no Japão e falar assim, ó, oh, eu queria um dojo de karatê. Se ele te entender, ele vai te levar. Ou dojo. Ele vai te levar de todas as formas. Isso daí vai muito da interpretação e do professor. Às vezes o professor que você está seguindo, a linhagem de karatê que você está seguindo, vem do interior. Então ele vai falar dojo. É a mesma coisa da nomenclatura que a gente tem. A nomenclatura japonesa também lá muda, mas é a mesma coisa. Se você parar para entender, é a mesma coisa do sotaque. O que muda Ah, é isso. tá certo. Então é como se o dojo ali seria como se fosse o ringue ali, no caso do É o academia. local onde. É academia, é o local de honra. Lá eles trabalham muito no local de honra, por quê? Porque a gente ensina essa disciplina. Porque o japonês ele tem isso nessa disciplina. Você entrar, você tem que tirar o calçado, você não pode entrar calçado dentro do dojo, porque é um local onde você treina. É um Ali local é um local sagrado de ali, honra né? sagrado. É a mesma coisa que eu falo, eles têm essa higiene até em casa, né? Eles têm um sapato de casa e o sapato da rua, né? Coisa que a gente não tem. E lá eles têm, porque eles consideram o local da casa deles como local sagrado. Então, o dojo, na verdade, é o local sagrado. Então, o dojo pode ser a sua casa, porque às vezes você treina na sua casa, que é o seu local sagrado. Aham, Entendeu? Não precisa ser um local alugado, com tatame ali. Não, na entendi. verdade, é o local de honra onde você treina. É Ah, isso que é o significado. tá, entendi agora. E você, assim, já viu alguém tendo a vida transformada através do karatê, pelo karatê? Eu tenho. Na verdade, eu não tenho um, não. Eu tenho milhares. Sério Na isso? verdade, aqui dentro de Nepomuceno. Desde quando eu comecei a fazer o trabalho, eu trabalhei com pessoas que me ensinaram muita coisa legal aqui dentro do Karatê.
psicopedagogas, psicólogas, eu sempre vou para esse lado, porque me interessa muito, porque eu trabalho com isso, eu trabalho com mente. Então, eu sempre trabalhei. Eu tenho inúmeros casos aí de pessoas que estavam em envolvimento com droga, pessoas que não tinham relacionamento bem com os pais, e que hoje tem família aí. E eu até comentei há um dia atrás que eu topei um ex-aluno meu, o nome dele é John Lennon, e esse menino era muito problemático, porque ele tinha um pai alcoólatra dentro de casa, o pai batia na mãe, e ele entrou no karatê, e o dia quando ele entrou, eu sempre faço uma pergunta: você tá treinando karatê por quê? E ele respondeu assim pra mim: pra me bater no meu pai. Mentira. Falou. E eu assustei muito, mas o que eu fiz? Eu acolhi. Porque eu sabia que se eu soltasse, o que daria desse menino? Então eu acolhi. Nisso eu fiz um trabalho de carta com ele, porque ele era muito tímido, ele era introvertido, mas era o ponto demais. Eu acho pelo fato do pai ser sem a vergonha. E aí a gente fez o trabalho de carta que eu aprendi. E aí eu sempre fazia antes dos exames da entrega de faixa, eu falava assim: o que o karatê mudou na sua vida? Aí eles escreviam para mim. E eu até guardo essas cartas todas lá em casa. E aí ele escreveu isso para mim. E ele falou o que lá? Ele falou assim: ó, o karatê mudou minha vida, porque quando eu precisei de um irmão, eu tive um irmão. Quando eu precisei de um pai, eu tive um pai. E aí, nisso, ele colocou assim: muito obrigado, Sensei Éder, por tudo que você fez por mim. E ele ficou na minha academia durante 7 meses. E olha, foi como um tratamento. Ele ficou 7 meses, ele melhorou e daí ele saiu do karatê e aí tudo voltou. Ele aprendeu a cuidar da mãe dele e deixar o pai dele no cuidado que outras pessoas tinham. Que é igual eu falo, criança tem que cuidar dos problemas de criança, ele não tem que cuidar do problema do adulto. A partir do momento que a criança vai cuidar do problema do adulto, ela está se adultizando e ela está chegando num ponto que ela não pensa mais como criança. Ela pensa como adulto. E aí eu tirei ele disso, mostrei para ele: ó, você é uma criança e você tem que fazer as coisas de criança. Vai brincar, esse problema aí, a sua mãe vai resolver. E aí ele aprendeu, ele agarrou nisso. E essa carta que ele escreveu tá lá em casa até hoje. E assim, são pessoas que marcam a minha vida em relação sobre isso. Porque olha o que eu fiz por ele, nada. Eu fiz uma coisa que para mim é nada. Foi bom para você, inclusive, E olha né? pra você ver, para mim é uma coisa natural, eu já estava fazendo por todos ali. Por que eu não ia fazer por ele? Mas aí essa sabedoria que a gente tem que entender que nem todo mundo é igual, e às vezes a rebeldia da pessoa não envolve só naturalidade da pessoa. Tem algum problema. E aí depois eu entrei no CRAS, e aí eu pedi assistente social, e aí até hoje eu tenho contato com o pessoal do CRAS, que todas as vezes que entra alguém na minha academia que eu vejo que tem vulnerabilidade, eu sempre indico para eles e falo para eles: ó, tem uma criança que está acontecendo isso, para poder ajudar. Eu gosto de fazer esse trabalho. Eu até falo lá, a gente abre espaço no dojo para a gente poder ter criança social, a gente vai e pergunta: tem alguma criança aí que você acha que está precisando? A gente abre as portas e deixa. E a gente leva essas crianças. A gente tem um menininho lá de 8 anos que entrou lá, medalhista, ganhou todos os campeonatos que foi, Isso, entendeu? De um outro projeto, que o cara falou para mim: ó, ajuda ele aí, porque tem uma família que não é estruturada, o menino é de ouro. O dia que ele ganhou, ele quase me derrubou de tanto me abraçar lá, porque ele não sabia o potencial que ele tem. Porque às vezes a vida é tão cruel, que as pessoas às vezes ela vai pagando a luz dela. Mas eu tô ali pra saber, pode ter certeza que disso. isso, cara. Deve ser muito gratificante para você, né? Agora você chega na sua casa, você pega as cartinhas assim, começa a ler uma cartinha aqui, outra ali. Você chora. Eu choro. Emociona demais, eu choro. né? Eu só não choro no frente desse que eu falo pra eles que eu sou bravo. É, né? Mas depois eu choro. Homem Eu não choro. chora, né? Eu choro porque, assim, igual eu tô falando, eu tô fazendo meu papel aqui. Eu sei pra que eu vim nesse mundo. E meu papel é esse. É pra ajudar, é pra estender a mão, é pra levantar. Porque no momento que eu tava lá embaixo, alguém estendeu a mão pra mim. Então, assim, eu sei, eu já passei por isso tudo. Então eu falo pra eles: ó, você também passou por isso aí. Então tem saída. Ó, se você quer ficar igual o Sensei, quer. Então vambora comigo, caminhe comigo. Aí gruda em mim. Eu tenho pessoas, até eles falam, as pessoas de fora falam: dê um sombra do Sensei. Porque anda comigo, come comigo, vai para todos os lugares comigo, Onde você entendeu? tá junto. Aonde que tá junto. Por quê? Porque ele tá absorvendo aquilo que. Por isso que eu tenho que ser uma pessoa de bem. Eu falo. Meu modo de vestir, meu modo de falar. Eles espelham em você. Espelho. Você imagina eu, arruaceiro, eu caído ali na rua, ali, tonto, eu fazendo esse tanto de coisa, eu sendo exposto na internet aí por algum escândalo. Imagina, eles vão olhar e falar assim: você igual você, então bora. Então, eu falo. Então, assim, todas as pessoas, todos os professores, às vezes tem pessoas que olham você, criança, e falam assim: eu quero ser igual a ele quando crescer. Existe. E você não tem a percepção disso. E quando você vai ter percepção disso, às vezes você está fazendo coisas erradas, que aquela pessoa está alimentando daquilo. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar Ele cuidado. faz, eu posso fazer. Entendeu? Então, assim, tudo que você faz positivo, ele também vai querer fazer positivo. Mas tudo que você faz negativo, ele também vai aprender que é negativo. Então, eu falo assim que todo mundo é espelho de todo mundo. Porque quando eu era menor, eu também olhava para pessoas e falava: eu quero ser igual aquela pessoa quando eu crescer. E muitas das vezes fui frustrado por isso. Quando eu via a pessoa, eu falei: por que essa cara tá fazendo isso? Entendeu? Então, assim, então eu falo que eu sou vigiado 24 horas. Então, eu tenho que ser uma pessoa. Você tem que se policiar mesmo, Eu tenho que né? policiar mesmo.
Ainda mais por ser professor de karatê e ainda estar na frente de uma academia que, além das crianças, eu tenho pais ainda, que as crianças obedecem mais eu do que os pais. Não, porque você, para muitas crianças, com certeza, você é o ídolo deles, Então, né? Ele, eu quero ser igual ele. então você imagina, aí eu ser o herói, qual o tipo de herói? É o que eu me pergunto todo dia. Eu acordo todo dia, levanto, agradeço a Deus pela minha vida, porque Deus me deixou respirar mais um dia e fala assim, ó, qual é o herói que eu sou hoje? Então, Para eles. você tem Então, filhos, né? eu tenho duas meninas. Elas estão no karatê? A maiorzinha tá, a petitinha vai fazer um aninho ainda. Ah, pequenininha ainda. A outra tem quantos anos? A outra tem 10. Ué, coisa boa, hein? Já Tá em falar. qual faixa? Ela tá na faixa verde. Eu não sei, assim, É a a quinta ordem. faixa. A quinta faixa. A Uhum. primeira é branca? Branca, amarela, é branca, azul, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e Marrom. preto. Ah, marrom também. O cara já é bom, né? Aí já tem que ser. Já tem que buscar ali um pouquinho mais. Eu falo para eles, e eu peso muito isso. Eu falo assim que a faixa ela pesa a sua cintura. Por quê? Você falar que é faixa verde, então se uma pessoa te perguntar a você, você é faixa verde? Então faz isso aqui de faixa verde. Eu não sei. Então você não é uma faixa verde. Então não é o Por faixa isso que eu verde. falo, a faixa, ela não julga nada. Você amarrar ela na cintura. A faixa, ela tá aqui. É o seu Uhum. conhecimento. É, com Porque às vezes você certeza. chega perto de uma pessoa e, nossa, é faixa preta. Mas chega perto da pessoa, pergunta pra pessoa, fala assim, ó, faz isso daqui pra mim. A pessoa não consegue É fazer. fácil. Eu coloco o kimono aí, coloco a faixa preta e sai aí, E ó. pronto. Ó, Faixa diploma, preta. diploma você consegue na internet É, o hoje. diploma, então. Diploma É. você consegue na internet. Uhum. Então eu falo pra ele muito isso. Falo assim, a faixa, ela pesa. Então, porque a minha menina mesmo, ela começou com 5 anos. Eu poderia muito bem, quando eu abri a academia, ter colocado ela em faixa mais graduada, que todo mundo. O que eles estavam aprendendo, eu já sabia há tempo. Mas eu falei, não, vamos ser o certo. Não é porque você é minha filha que eu vou fazer isso. E ela que é a mais cobrada lá. Se trazer ela aqui e perguntar para ela, seu pai, ela vai falar assim, ó, eu sou a mais cobrada dentro daquela. Eu não posso abrir um A, por quê? É Então, um exemplo. é exemplo também, né? Com certeza. E existe, assim, uma idade ideal para começar no karatê? Ó, eu pegava todas as idades, mas eu tive contato com várias pessoas, professor da educação física, esse pessoal, psicopedagoga, e eles falaram para mim assim que a criança com 5 anos, ela já tem uma coordenação legal, ela já tem já um desenvolvimento motor legal. Abaixo, ela ainda está aprendendo essa base do desenvolvimento motor. Aí o karatê ele entra como lúdico. É como a criança, vamos falar assim, para gastar energia. Ela vai lá, ela vai pular, ela não vai ter muita atenção, ela não vai querer, eu quero aprender aquilo ali. Não, o de 5 anos ele já consegue ter esse foco. Ele já consegue querer, a gente já consegue passar para o pai aquilo que a criança aprendeu. É o que eu falo lá, tem muitas mães que pedem para mim colocar com 4 anos. Eu coloco, mas eu já explico para ela, porque eu falo assim, que as coisas têm que ser muito esclarecidas. Porque senão vai cobrar de quem? De mim. Meu menino não está aprendendo nada. Mas eu já tinha te falado que nessa idade ele não tem um desenvolvimento motor todo adequado. Então você não vai comparar ele com um menino de 5 anos. Não. Quando ele completar 5 anos, se ele continuar, ele vai pegar o gosto daquilo e ele vai conseguir chegar lá. E aí, para a gente não misturar muito, aí eu fiz isso daí. Até foi indicação mesmo. Aí eu trabalho com horários de 5 a 8 anos, que são crianças que têm o mesmo desenvolvimento motor, e de 9 aos 13, que tem o mesmo, e depois dos 13 já entra na parte dos adultos, que é de 13 até quando a pessoa quiser. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar agora, qual que é o perfil dos alunos ali. Então, você tem menino, tem menina, tem várias idades, Várias então. idades. Tem pais também, inclusive, né? Sim, a maioria. Eu tenho vários pais lá que é família inteira. Eu tenho uma família lá que é a família inteira, só a mãe que ainda não conseguiu puxar. Ah, vai Mas filha, o filho. filho, a filha e o pai tá. Só falta O a que é mãe. isso? Ele tá quase puxando ela já. Tá. E qual que é o conselho que você dá para aquela pessoa assim que tem muita vontade de entrar no karatê, mas não entra por algum motivo, às vezes por vergonha ou por medo, mas às vezes tem um grande sonho, uma grande vontade já de entrar, inclusive, no karatê. Ó, o que eu falo assim que eu acho que aí é a primeira barreira. Entrar no karatê, a primeira barreira aí. Na verdade, não só o karatê, né? Como tudo na vida. Ela tem que dar o primeiro passo. O segundo, ela pode ter certeza que aí eu ajudo ela a caminhar. Mas o primeiro é ela que tem que dar, que eu falo para todo mundo. A partir do momento que uma pessoa pisou lá e falou assim, eu quero fazer karatê. Aí ela tomou a iniciativa dela. Aí o segundo passo eu dou. Aí eu vou estar lá, a gente tem pessoas lá, eu tenho alunos lá que ficam por conta das pessoas que são novatos a entrar no karatê, para não ficar deslocado ali, né, falando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né, porque a ideia é essa, quando eu entrei foi isso, eu falei, gente, o que é isso? Que bagunça é essa? O que é para fazer? Então, assim, a gente tem pessoas ali que a gente deixa, que são os nossos meninos mais graduados, a gente, quando entra um novato, a gente sempre coloca o menino do lado dele, e eu falo para ele, não tenta acompanhar ninguém daqui. Faça no seu tempo e você vai ter uma pessoa instruindo você aí, como se fosse um personal, vamos falar. A gente sempre deixa um personal ali para poder instruir e para poder apresentar melhor como que é o karatê. Porque chega lá, a pessoa está fazendo tão rápido que ela nem consegue ver, ela fala, o que eu vou fazer agora? Então a gente não deixa a pessoa deslocada. Não. Então a pessoa que tem vontade, vem.
a gente, igual eu falei, o primeiro passo é seu. Segundo, você pode ter certeza que, por mim, não vai ficar a desejar em relação sobre isso. Ah, não, bacana demais. O tempo aqui passa rápido demais. E aqui, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a pessoa que ainda não conhece a sua academia e para quem quer fazer uma arte marcial, né, no seu caso, karatê, como que faz para te encontrar ali? Como é que faz para entrar em contato com a academia? Ó, a academia tem um Instagram, tá? É Academia Shindo, só procurar lá que vai aparecer, só tem a gente aqui com esse nome. Academia mais assim, um ponto mais exato para todo mundo conhecer, ela tá em frente ao Texas, né? Ali na Avenida Monsenhor. Os horários é de segunda a quinta, das 18 às 20 horas, todos os dias. Então, se quiser estar vendo aula, a gente tem aula experimental. Se quiser estar levando para fazer aula experimental, pode estar vindo. Vai ser bem recebido Qual que é lá. a idade? E a idade a gente trabalha de 5 até os 9 anos a primeira turma, depois dos 9 até dos 12 a 13, e depois dos 13, aí já entra na parte do adulto. Mas você que está afim, vocês podem em qualquer horário desse, porque as aulas lá são cronometradas certinho, então o que é passado para o adulto é passado para as crianças, a gente tenta trabalhar um enredo ali na aula, então o que você vê na aula ali das crianças, você pode ter certeza que nos adultos também vai ter um pouquinho mais forte, mas vai ser a mesma coisa, porque às vezes a pessoa não tem tempo, né, disponível para estar podendo ir no horário, mas aí ela pode ir qualquer dia da semana que a gente está lá esperando, e que seja bem-vindo. Ah, sim, show de bola. Ô, Éder, muito obrigado aí pela sua presença aqui hoje. Você tem alguma coisa a mais que você queira acrescentar? Algum recado? Ou Oh, algum abraço para alguém na aí? verdade, eu queria agradecer, né, a TV, porque igual eu falei, né, agora eu tô ficando famoso, né, na TV, agradecer imensamente, né, o convite por estar apresentando aqui, porque igual eu falo, às vezes muita pessoa não me conhece, não sabe da trajetória da gente, e tá aí hoje, e é só agradecimento mesmo. Eu agradeço todo mundo, agradeço todos os meus alunos, tenho certeza que vai assistir isso daí e vai aplaudir a nossa entrevista aqui, agradecer o Eris também, que é um porta-voz nosso aí, e muito obrigado. É isso aí, então. Muito obrigado pela sua presença e até semana que vem com o próximo podcast.